como é que a gente pode falar sobre essa ligação da preocupação exagerada com a ansiedade? Na verdade, quando a gente fala em ansiedade, uma forma didática da gente definir a ansiedade é classificá-la ou em medo ou em preocupação. Medo seria, eu estou diante do problema real. Por exemplo, estou numa selva, tem um leão. Eu vou ter uma resposta de medo. E a resposta de medo, ela vai envolver muitos sintomas físicos do meu corpo. Coração acelerado, falta de ar, sobe adrenalina, sudorese, enfim, estou diante de um leão. Então isso seria uma resposta de medo. A gente tem alguns transtornos de ansiedade que seria uma espécie de alarme falso que vai alarmar esse medo, como o transtorno de pânico, por exemplo. Uma outra característica da ansiedade é a preocupação, é eu antecipar a situação de perigo. Nesse exemplo, poderia ser assim, será que lá vai ter um leão? Ou seja, eu não estou diante do leão, mas eu estou preocupado com a possibilidade de estar na frente de um leão. Então, assim, a preocupação é eu me antever a uma possível situação de perigo. Tanto que os transtornos mais associados com preocupação, eles têm menos respostas físicas, é muito mais mental. Você descreveu aí agora, no início do programa, os principais sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Pode repetir também, né? Que é preocupação excessiva, problemas de concentração e memória, uma preocupação de difícil controle, invasiva, alteração do sono, sensação crônica de cansaço, enfim, a gente percebe muito mais sintomas mentais do que sintomas físicos. E os sintomas físicos que tem, por exemplo, sensação de cansaço, às vezes dor no estômago, uma gastrite, são sintomas mais crônicos, não é aquela coisa tão aguda, como assim, coração acelerando e tal. Isso é de uma crise de ansiedade, quando tem esses sintomas de fica falta de ar e parece assim, que tá infartando? A própria síndrome do pânico, ela gera isso, né? Gera isso, mas aí a gente é o quê? É uma resposta do corpo para uma situação de perigo. Só que na verdade não tem perigo, porque é aí que vira o transtorno. Então assim, se eu estou diante de um leão, por exemplo, né, a gente está aqui no podcast, tranquilo, arzinho, gostoso e tal. De repente entra um pitbull aqui, né? Todo mundo vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória, vai aumentar o nosso metabolismo, todo o nosso corpo, ele vai acelerar no sentido de preparar a gente ou para lutar contra o pitbull ou para fugir. No caso, desaparecer, porque eu vou subir nesse estúdio aqui, Homem-Aranha. Desaparecer. O grande problema, se essa resposta acontece diante do pitbull, ela é útil. O grande problema é a gente estar aqui, tranquilo, não tem pitbull, e eu começo a ter essa resposta de medo. Não tem nada aqui me ameaçando, mas eu começo a aumentar a minha frequência cardíaca, aumenta a concentração, a contração muscular, enfim, eu tenho um aporte de energia muito grande para enfrentar um perigo. Se o pitbull estivesse aqui, eu iria sair correndo, esse excesso de respiração, excesso de circulação seria útil. Tá me preparando para lutar ou para fugir. Mas como ele não está aqui... Não é real, Não é real. Aí eu começo a sofrer. Agora, doutor Bruno, por que isso acontece, né? Seria uma causa, mais de uma causa? Porque a gente fica pensando assim, as pessoas são diferentes, né? Elas têm questões genéticas, biológicas... E o ambiente também, né? Porque às vezes eu fico vendo que as pessoas às vezes podem ser até controladas e determinados ambientes, esse transtorno ele se acelera ou aparece mais fortemente. O que causa efetivamente essa ansiedade generalizada? Tem uma série de fatores. A gente tem que pensar assim, que todos os transtornos, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, é um excesso daquilo que é normal. Sem ansiedade, sem medo e sem preocupação, na verdade o medo e a preocupação não é questão de ser bom ou ruim, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Você só olha para os dois lados de uma rua para atravessar porque você tem medo de ser atropelado. Se eu soltar uma criancinha aqui na rua, ela não tem medo de nada, rapidinho ela vai morrer. E eles fazem parte da vida, né? Fazem parte da vida. Esse excesso, o excesso de preocupação, o excesso de medo é que vai caracterizar um transtorno. E a gente tem várias causas. Temos um componente genético, por exemplo, estruturas cerebrais como uma área chamada amígdala, um circuito chamado córtico estriado, um tálamo cortical também está envolvido nisso, mas os transtornos de ansiedade, eles têm uma característica muito mais ambiental do que genética, inclusive aprendido. A ansiedade ela pode ser aprendida. Se você teve um pai ou uma mãe que era muito ansioso, você fala, tá vendo, é genético. Ó. Muitas vezes não é só a genética, a pessoa aprende. Gente. Você vê o seu pai preocupando demais, a sua mãe preocupando demais, você entende que deve preocupar. Uma das características do transtorno de ansiedade é uma crença positiva sobre as preocupações.
que a Lorena falou logo no início. A Renata começou a definir aqui uma ansiedade aparentemente saudável, não estou dando diagnóstico, a ansiedade saudável é aquela que move a gente a fazer as coisas. Sim. Então, olha, eu tenho um podcast, eu tenho isso, então eu tenho que ligar, tenho que marcar, então acabei, resolvi, acabou. Só que no paciente com ansiedade, ele tem uma crença positiva sobre a preocupação. É algo do tipo assim, se está tudo calmo, vai dar problema. Vai acontecer alguma a coisa tá qualquer acontecendo. momento. Não é normal estar calmo. Tem que ter alguma coisa. É uma crença, eu preciso me preocupar. Se eu não me preocupar, coisas darão erradas. Então, isso a gente já começa a partir para um lado de uma preocupação improdutiva. E outro ponto, a preocupação produtiva, útil, ela tem uma solução imediata. Se você estiver preocupado com algo que não tem o que fazer, você está diante de uma preocupação improdutiva. Mesmo, você pode ter uma preocupação produtiva, mesmo que seja daqui a 30 anos, por exemplo. Eu quero ter saúde na minha velhice. Tem algo que eu possa fazer agora. Sim. Malhar, fazer uma atividade física, evitar cigarro, evitar bebida, enfim, né, que a gente sabe. Agora, e se mesmo assim eu tiver uma doença grave daqui a 30 anos? E como que vai ficar a minha família? Aí a gente entra numa cadeia de e se, que é uma das características da preocupação improdutiva. Ela ocorre em cadeias de coisas que normalmente a gente não tem controle.